mais um Pod Mãe no ar. E eu tô super feliz hoje. Por que eu tô feliz? Porque a gente vai gravar uma coisa que eu amo. Falar sobre viagem. Não vamos falar hoje sobre problemas, não vamos falar sobre desenvolvimento de filho. A gente vai falar sobre experiência, sobre coisas gostosas. Mas queria aqui agradecer todos vocês, né? Pela nossa premiação. Ano que vem vai ter mais, então já fiquem aí ligadinhos que eu vou pedir já novos votos. E aí eu conto com vocês, com a família, com os amigos, com os vizinhos, né? Toda aquela história de novo. Hoje a gente vai falar com a Roberta. Mas a Roberta Lasno, ela não é uma das apresentadoras do Pod Mãe? Você acredita que hoje ela veio de Zul Experiências? Tá trocando o podcast? Não, tá nada não, gente. É que vocês só vão ver que o uniforme dela hoje é outro. Porque ela realmente vai contar de experiências incríveis. E quem tá aqui com a gente? Tatê, do Passeio Kids. Aliás, o Passeio Kids é incrível, né, gente? Porque não é só de experiência, né? Eles têm tanto desconto. Vocês seguem, né? Vocês aproveitam, né? Eu mesma amo. É muita coisa bacana que tem lá. Bom, vamos lá. Meninas, eu queria que vocês contassem um pouco. A gente vai começar falando do deserto do Atacama, é isso? Isso. Ai, que sonho! Um dia eu vou, viu? Vocês estão pensando que eu não vou, mas eu vou. Mesmo. Tem que mesmo, Eu é verdade. Você está intimada a ir. Por favor. Que é maravilhoso. Me conta uma coisa. É só pra criança? Pode ir a família toda? Todo mundo sofre? Todo mundo fica muito feliz? O que tem de diferente no deserto do Atacama? Como que é a experiência de vocês? A gente pode dividir aí entre... É muita pergunta junto. Bom, primeiro, porque o Passeio Kids, Azul, apesar de também apresentar o podcast, eu sou proprietária de uma agência focada em experiências. E eu tinha um sonho de ir pro Atacama. E aí eu falei, putz, fiquei grávida, agora eu não vou mais pro Atacama. Né? Porque assim não se falava da questão de fazer o deserto do Atacama com crianças. Né? Então, ele sempre foi muito conhecido por um destino totalmente de aventura. Sim. Muito jovem, casal e etc. E não era procurado por famílias. E aí, eu decidi estudar. Como já trabalhava com turismo de experiência, né? Bem focado em construção de experiências, etc. Eu tive uma ideia. Eu falei assim, eu vou estudar o local. Vou buscar bons parceiros no local que possa fazer isso. E vou chamar um parceiro. E aí eu conheci a Tatê linda aqui no podcast, quando ela veio fazer uma apresentação. E eu falei, você topa fazer esse projeto com a gente? Ela falou, demorou. Na hora. E fomos, né, Tatê? Fomos. Com perrengues e tudo. Uma criança de 5 anos e outra de 9. De 9. Fomos... Porque a gente queria essa experiência, né? Mostrar como é que era também. A gente foi explorar, né, o Atacama. E aí, depois de explorar, tinha toda a questão da construção, né? Sim. Da estrutura, o que precisa ter, o que não precisa. O que não foi tão legal pra gente naquela experiência. O que eu posso melhorar. De cara, conhecemos uma equipe maravilhosa, né? Tá, assim, o Flávio, que opera tudo lá. Ele é uma pessoa muito cuidadosa, uma pessoa que conhece muito. Ele é um atacaminho. Ele sabe como lidar, porque não é um destino fácil. É um destino que, se você chegar lá, você vai ver que, assim, tem lugares que não tem rua. Não funciona a internet em grande parte dos passeios. Então, assim, você fala assim, vou me aventurar, vou colocar aqui na internet um GPS. Não funciona. Então... E aí foi da onde surgiu. Levamos um ano, né? Mas aí seria um passeio incrível para as crianças, né? A gente tira eles da tela total, né? Não, total. Nem existe. Não existe. Eles não relam, né, Tatê? Não relam. Porque é tanta novidade, é tanta experiência nova que não... Por que, né? Olhar celular? Ótimo. Nem funciona. Nem celular só funciona pra tirar foto mesmo. Isso. Virou câmera fotográfica. E a gente super se prontifica, né? A equipe toda pra tirar, inclusive, fotos. Pra tentar fazer com que você tire. Isso. Óbvio que nunca acontece, né? As famílias adoram tirar suas fotos, mas a gente tira muita foto. E aí a gente sempre faz um grupo. E nesse grupo as fotos são todas compartilhadas, principalmente quando existe a tal da expedição. Tá. E aí... E a expedição é o que exatamente? Acontece 2 formatos. Quando eu e a Tatê fomos, até eu vou pedir pra Tatê contar um pouquinho da experiência dela sobre viver o Atacama. Mas a ideia inicial era, eu quero levar as crianças, mas como, né? E aí a gente precisava começar a construir um formato. E aí foi quando surgiu a expedição.
Qual é a diferença? A gente faz as duas coisas. A gente faz os passeios exclusivos, que é, por exemplo, eu quero ir eu, minha família, 4, 5, 6, 7. A gente já levou grupos de 7, 8, 9, com os avós e tal. Onde o passeio é exclusivo a qualquer data do ano. Tem 2 datas que não são tão boas, que normalmente a gente explica no atendimento. Mas por conta de clima mesmo. Por conta de clima. Normalmente, fevereiro é uma época que tem um pouco um volume maior de chuvas. E se estiver chovendo, não tem passeio no Atacama. E em setembro, funciona mesmo com ventos. Tem ventos maiores, mas como tudo lá é muito areia, acaba ficando um pouco desconfortável. E aí, a gente surgiu a expedição. A expedição é o quê? É juntar famílias com o mesmo propósito. Certo. Então, as famílias viajam juntas. A gente vai com volume de crianças, né? Então, as famílias normalmente... Sabe o que eu tenho percebido muito? Mães solteiras e pais solteiros que levam para a expedição. 2 amigas, às vezes os maridos não estão de férias. Sim, e aí, sim. nas férias das crianças, elas vão entre amigas com as crianças. Exato. Ou famílias completas. A gente vai ter agora uma família que vai completa. Vão 4 avós, mais os pais e as 2 crianças. Então, eles são 8 pessoas. Maravilhoso. E aí, eles se juntam. E aí, todo mundo tem o mesmo propósito. As crianças têm com quem brincar. À noite, o hotel fica quase nosso, inteiro. Então, todo mundo senta à noite pra tomar vinho, pra bater papo, enfim. Vai todo mundo com o mesmo propósito. Isso é muito legal. E com outras crianças, né? Acho que isso que é muito bacana. E quantos dias ficam lá? 7 dias. São 6 diárias. E quais de são hotel. os passeios, assim, mais gostosos, assim, que vocês acham que são mais legais? O que você achou, Tatê? 7 dias tem passeio, é isso? Você já sai daqui com os passeios programados? Já. Tem programação certinha, né? E o que é interessante, não só a programação, mas como a programação em questão de subir degraus de altitude. Porque a grande preocupação de que você não vai para um destino como esse para criança, existem algumas, né? A questão do clima, muito seco, etc. Mas uma delas é a altitude. Então, eu preciso ir, que eles chamam de climatando. Então, a gente começa por passeios mais baixos e vai subindo esses passeios até chegar no mais alto. E uma coisa que a gente precisa conectar. O Atacama também é muito calor durante o dia e frio durante a noite. Então, o que eu preciso fazer? Não adianta eu colocar 2 passeios que eu tenho caminhadas no mesmo dia. Porque fica muito cansado. Fica muito cansado, Exato. a criança fica exausta. Se eu pego crianças de 5, 6 anos, ela já não quer mais fazer o passeio e tal. Então, a gente tem muita preocupação de que hoje já tá redondo. A gente tá na quinta, sexta edição. Então, já é redondo. Esse passeio combina com esse, que no dia seguinte eu não posso acordar muito cedo, eu tenho que ir mais tarde. Então, a gente já tem ali um escopo desenhadinho. E quando vocês fecham por faixa etária, por exemplo, de crianças? Porque, assim, crianças, sei lá, de 2 anos tem uma situação, de 5 outra e de 10 outra. Vamos falar aí ainda que é criança. Porque depois pode fazer um passeio só para adolescentes, não? Porque adolescentes também tem outra pegada, né? Eles já são grandes, fortes. A estrutura física. O Atacama em si, ele tem alguns passeios padrões. Porque lá é tudo reservas indígenas. Então, você não... É mais difícil inventar novos passeios. O que você pode fazer é fazer o mesmo passeio de forma diferente. Porque lá... Até me conta um pouco da sua experiência, tá? Porque assim, você chega no lugar... E lá é um espaço aberto. Então, assim, quem constrói a experiência é o guia. Muito, é. É isso mesmo. E não o espaço, né? E quando você foi, sua filha tinha quantos anos? 9. E o que ela achou? Sensacional. Até porque depois ela aprendeu na escola, né? E aí ela conseguiu levar a vivência que ela teve para a sala de aula. Ela Isso fez até um fantástico. trabalho, não foi, Tatê? Isso. Ela fez um trabalho sobre o Atacama. Fantástico. Isso é muito legal, né? Sim. Para quem consegue, pode viajar, isso sempre é muito legal. Porque, em geral, faz uma conexão aí, né? Da história, da geografia com os passeios, né? Mas é aquilo, viagem em si é uma experiência muito sim. bacana, né? Sim. Independente de você usar numa sala de aula ou não, você tá vivendo novas experiências, aprendendo também. E o Atacama, ele oferece, né? Justamente. E tudo, né? A questão de comida, Isso. forma, assim, de vestir. A paisagem dança, é única. Acho que o que as pessoas precisam entender é que é uma paisagem única e uma vivência muito única. E eu acho que quando a gente pensou, né, você trouxe essa questão, deserto do Atacama, me convidou. Eu falei assim, gente, mas que sensacional. E
eu entro ali até para fazer uma educação realmente com as famílias que seguem o Passeios Kids, que é onde acaba sendo a divulgação, para que elas entendam o quanto vale levar crianças de diferentes idades. Você falou muito de idade. Sim, sim. Eu acho que como tem essa questão dos passeios serem muito específicos também, ele adapta para várias idades. Então, assim, o adolescente vai aproveitar, a criança menor vai aproveitar, cada um do seu jeito. De repente, para a criança menor, é mais lúdico. Sim, Para o adolescente, ele vai ter um olhar muito diferente. Mas ele vai aproveitar dentro desse grupo muito bem também. É, que eles têm essa experiência efetivamente diferente. Eu lembro que minha mãe levou minhas filhas pro Pantanal uma vez, e era o sonho dela ir pro Pantanal e tal, e eu confesso que eu nunca fui, eu tenho muita vontade de ir. E aí foi muito engraçado, porque eles foram ver lá um dia, era o passeio à noite pra ver as onças e tal, e o passeio era à noite, eu achei legal e tal. Minha filha menor dormiu. Aconteceu isso comigo na Amazônia. Dormiu. A Luísa foi e ela também. A gente saiu pra ver jacarés. À noite. E ela dormiu e eu lá, uau, pegando jacaré. Acho que eu sou uma criança grande também. Sim, e sim. eu lá, nossa, não acredito. Eu conto pra todo mundo que eu peguei um jacaré na mão. É lógico. Não importa não importa a idade. Não importa nem se era de brinquedo. Não era. Não era. Mas foi uma experiência sensacional. Sim. E ela assim, meu Deus, o jacaré vai me morder. Eu ali, gente, que sensacional. Mas ela tem essa experiência, sabe? Sim. Então é isso que eu falo. E de repente, assim, não é que ela não aproveitou. Não. Ela adorou ir pro Pantanal. Ela achou incrível. Ela lembra de tudo, mas a onça, ela dormiu. E hoje ela tira sarro. Eu dormi na hora da onça, mas não tem problema. O vovô tirou foto. Mas sabe o que eu acho incrível? Porque E a minha maior já gostou. eu que trabalho muito com experiência, a experiência, na verdade, tudo é uma experiência, né? Tudo que você vive, seja positivo ou negativo, é uma experiência. E não é só, assim, só cortando um pouco. Quando a gente fala de viajar, né, tem algumas... A gente também sabe que não é barato, né? Então, assim, não é pra todas as pessoas, ou às vezes você só pode viajar uma vez por ano e tal. Isso. Então, quando a gente fala de experiência, às vezes não é só na viagem, né? É num jantar, é num almoço, sei lá, num teatro. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso também. Exato. Sim. O que é a viagem, na verdade, é dividido assim. A experiência existe em um quadrante de 4... existem 4 frentes dentro de uma matriz de experiência. E a mais impactante é a escapista, que eles chamam. O que é escapista? É quando eu tenho interação e imersão junto. Para isso, você precisa de envolvimento. E por que a experiência de viagem normalmente é a mais impactante? Porque eu consigo, por maior volume de tempo, imergir a pessoa num ambiente onde estou coordenando os comportamentos. Então, isso é muito legal de quando você faz a experiência, porque nós, por trás, coordenamos os comportamentos. Óbvio que não todas as coisas saem fora do controle em alguns aspectos, cada um sente diferente aquela experiência, mas nós, do lado de cá, temos que olhar o olhar de cada um e ver, na frente da criança, o que é muito interessante, o que é muito legal. No olhar do pai, o que é muito impactante, o que é muito legal. E quanto mais intenso aquilo é, ou quanto mais diferente aquilo é, mais memorável ele vira. Então, quando você leva pro Atacama, que é uma coisa muito diferente da realidade, é um lugar que não existe construção, por exemplo, de cimento, é tudo de barro, onde a cidade não tem praticamente asfalto, é tudo areia. Quando você fala de deserto, você fala assim, mas sei lá, eu já fui para Las Vegas, eu já fui para Dubai. Eu já fui para os dois e não tem nada a ver. Nada. Então, o Atacama ele é realmente muito mágico. Sim. Ele é muito mágico. E a criança vive algo muito intensamente. E quando você fala em aprendizado, né? Então, por exemplo, eu vou falar sobre o vulcão na escola. Tudo aquilo que você não vive, aquilo que você não vê, ou que você não sente, é mais difícil ser memorável. Então, eles chegam lá... Fica mais decoreba, né? Você decora, responde as perguntas e acabou. Mas você não sente quando aquilo. você vive, eu lembro não sei se você lembra, Tatê, a minha, ela tava na época de brincar daquele chão é lava. Quando ela viu no geysers aquele enxofre saindo e borbulhando, ela ficava, mamãe, tem lava. Então, assim, aquilo pra ela foi tão emocionante, tão impactante, que ela fala até hoje. Sim. Então, isso já tem 3 anos, né, Tá? Ela fala até hoje, isso porque ela já esqueceu várias viagens, mas alguns momentos ali ela não esquece. E aquilo vira repertório. Gente, eu vou contar uma coisa. Ela esqueceu várias viagens porque a menina tem mais carimbo no passaporte do que qualquer pessoa que tá assistindo esse Pó de Mãe. Não, eu tenho dúvida de... Quantos passaportes ela tem? 5 já, né? Porque número de passaporte? porque, né? Não, é porque...
no Brasil, a cada 1 ano. Por exemplo, fez 1 aninho, faz um. Pronto, ela vai arrumar 2 desculpa. aninhos, Ela faz vai. um. Ela tem, acho que 5 passaportes. Mas é por causa de idade. Tá, tudo bem, Tinha gente. ainda- Na verdade, não. tinha A Maria ainda Alice é a folhinha. pessoa mais viajada É bem que viajada, eu conheço, tá? E ela tá 7, né? Ela tá com 7. 7 anos Teve agora. pandemia, né? Ah, é verdade. É por isso Pandemia. que ela não conhece o mundo inteiro. Senão ela já conheceria, com certeza. Então, assim, ela é um lugar realmente que você fica muito imerso. E você tá falando das idades. Então, por exemplo, agora na expedição, que a gente vai ter em janeiro de 26, a gente tá com 18 crianças. Destas 18 crianças, eu tenho meninos e meninas. E de 5, normalmente a gente leva de 4, 5 anos pra frente, porque quando é muito menorzinho, eu tenho limitações, sim, de alguns passeios que a gente não sugere. E ele é mais devagar, os pais não conseguem aproveitar tanto. Sim, Então, dá a mais gente pede pra ir no demanda ali, exclusivo. Porque aí no exclusivo vai no tempo dos pais, etc. Na expedição, eu acabo tendo que traçar um time, né? Apesar de que eles são separados por vans. Então, normalmente vão 3 vans diferentes. E separado nas idades. Então, por exemplo, uma van vai de 12 a 9 anos, 11 anos, depende do volume. Depois outra van tá com 9, agora tem... Na verdade, agora ficou meio que... Como nessa expedição tá com crianças um pouco mais velhas, eu tô meio que separado mãe de meninos e mãe de meninas, sabe? Tipo, deu uma separada. Acabou batendo. Mas na mas outra cada não. pra você na também, outra... né? Cada passeio é único. Cada expedição. Na né? outra expedição foi de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 12. Então, eu acabo juntando por idades. Até porque roda, você vê que a experiência roda diferente. Sim. Cada guia acaba rodando diferente. Uma é mais rápida, as crianças correm, pula, sobe. Nananana. A outra é mais lúdica, de olhar para as pedras. Eu quero fazer escavação, acha que aquilo é um fóssil, sabe assim? Olha, tia, eu achei fósseis, sabe assim? E o mais velho... Aí, quando entra nos adolescentes, é o estilo da foto que ele vai postar na rede social. Então, assim, cada um... O que é instagramável aqui? O que é mais instagramável do que não é. E aí, elas fazem as suas patatinhas ali. Sim. Então, assim, cada um acaba rolando. Mas... não sei, parece que é energia, lei da atração, sabe? Sim. Parece que quando tá fechando 9 anos, fecha todo mundo 9. Quando tá 7, fecha tudo 7. A passada era todo mundo 6. Mas eu acho... pode ser. Eu acredito nisso também. Mas... Não, foram os nomes. Tipo, dessa vez vai 4 Fernandas. Nossa, até os engraçado. nomes, né? Muito Agora, louco. assim, vocês têm essa experiência do Atacama, certo? Que é a expedição do Atacama, é esse o nome, já correto? Tá bem consolidada. Que já Atacama com crianças. que em Atacama, janeiro, a expedição Atacama com crianças, tá. isso. Que aí já janeiro de 26 vocês vão fazer, mas já tá, né, tudo fechadinho, E tem redondinho. julho. Julho. É isso São que eu ia duas perguntar. datas. Qual era a próxima data? De 11 a 17 de julho. De Por 11 quê? tá. Lua nova. Isso é importante. No Atacama, o principal passeio até que a gente vai dar esse livro. A gente sempre dá um presentinho em algum momento e tal. Até não é bom contar, né? Porque é surpresa. Vai acabar com a Mas, enfim. surpresa do... Esse daqui é Os Mistérios do Universo, do Manual do Mundo, que conta muito sobre sistema solar, estrelas, cometa, essas coisas. E o Atacama é o principal destino no mundo para visualização de céu. Porque ele é seco e limpo. Então, todas as bases da NASA, do mundo inteiro para estudo de astronomia, estão no Atacama. Eles não abrem as portas para atendimento, até porque são profissionais. Sim, né, sim. para atendimento profissional. Só que foram criados, esses astrônomos foram para lá e começaram a construir bases próprias com foco em entretenimento. E aí a gente pode ver pelo telescópio, a gente tem aprendizado de como que os ancestrais olhavam para o céu e se direcionavam com as estrelas, com a época do ano, com signos. Então ele conta toda essa história e tira aquela foto linda que a Tatê posta nos Ai, passeios. gente, é maravilhosa. Aquele céu é muito único. É muito único. E aí a gente sempre faz as expedições na época de lua nova. Tá. Quando você vai programar a sua viagem para o Atacama, programe na lua nova. Ah, não dá, minhas férias não é na lua nova. Posso ver o céu? Sim e não. Depende. Por quê? Se a lua... Porque assim, a rotação da lua não é 24 horas como do sol. Ela é 24 horas e mais alguns minutos. E aí o que acontece? Cada dia do ano ela nasce e vai embora em horários diferentes. Então, acontece de às vezes ter lua cheia, mas ela só vai nascer no céu às 3 da madrugada. Então, você pode fazer o passeio com o céu
sem nenhuma iluminação de lua. Então, é possível também. Então, isso você tem que olhar. Porque, senão, você vai fazer um passeio lunar e não passeio das estrelas, que é o grande diferencial do Atacama. E aí, isso só acontece na lua nova. Que você, de fato, consegue ver tudo. Exato, porque aí eu tenho ausência de lua o dia inteiro. Eu não tenho nenhuma lua no céu. E aí ela começa lá, se você joga no Google, né? Tipo, tabela de lua, você tem, acho que até 2027 as tabelas. Você vai ver que eu tenho 5% de iluminação, 2%, até 10%, 12% não impacta. Você vai conseguir ver muito bem a constelação. Agora, dali pra frente, já vai ficando um pouco mais complexo, porque aí vai tendo muita iluminação. E aí, esse livro fala sobre isso. Esse livro fala, tipo, várias dicas e curiosidades, que eu acho que é para instigar as crianças a conhecerem mais sobre esse universo. E, normalmente, a gente dá eles antes das pessoas irem, ou ele, ou outro presente, enfim. Dessa edição de expedição, a gente escolheu, porque nem sempre tem disponível, enfim. A gente escolheu esse e eles recebem agora. Um mês... Não, é que a gente tá gravando antes, tá? Vai sair no ar depois, mas agora falta um mês. Eles recebem nessa semana. Então, é para sentar, ler com a criança, instigar, estudar. Para quando chegar lá, ele já tá super motivado, né? A gente gera motivação. Aliás, essa é uma dica muito boa. Antes de cada viagem, você fazer realmente um estudo, ali sentar com a criança. Eu sento com a Lulu, a gente fica, filha, tô pensando em fazer isso. O que você gostaria de fazer? Olha que legal, tem essa história. Mamãe, mas por que isso é legal? Por que eu tenho... Sim, filha, porque você vai aprender, ou porque você vai ver, a experiência vai ser muito legal. Às vezes ela fica meio assim, mas é muito legal ter essa conversa antes com a criança sobre o destino que está indo, porque é muito melhor a experiência para todo mundo. Ela já era expectativa, tanto quando a gente foi para Dubai, a gente ficou falando tanto e mostrando vídeo de camelo. Gente, quando ela chegou lá, ela queria ver o camelo. Ela achou que ela ia descer do aeroporto, o camelo já estava esperando. Não, e ela subiu, não subiu com medo. Como assim subir num carro, né? Como assim, eu entrei no carro, não era o camelo que veio? E aí, tinha aquele passeio das dunas, até chegar no camelo. E aí o carro chacoalha, e ela começou a chorar. Eu falei, a gente vai chegar no camelo. É isso mesmo. Então, eu acho que é legal você gerar essa motivação antes, né? Com a criança, com a família. Por exemplo, você vai pra Disney. Se você nunca assistiu Harry Potter, não tem tanta graça. Agora, se você assistiu todos os filmes do Harry Potter e você... É outra coisa. É outra coisa. Então, eu acho que esse é o objetivo. E a gente... Assim, existe uma outra diferença. Você coordenar a sua própria viagem. Eu gosto. Sempre coordenei minha viagem. Do tipo, leio tudo. Mas é porque ela trabalha com isso. É por isso que ela coordena. Ela coordena a minha viagem. Ela coordena a minha viagem. Quando eu fui pra Disney, ela fez tudo. Adoro. Compra a passagem aqui, comprou, né, pra mim a passagem. Comprei. Aí falou, não sei o que, a menina. Não, tem que pagar a menina, porque senão você vai se perder lá no parque. Aí eu contratei muito nossa cara. Então, mas, quando você... Porque guia, assim, né? o que acontece? Antigamente, se fazia só com agências. Não existia outra forma. E aí deu o boom do online, né? Dos marketplaces. Dos marketplaces, tipo hotel, Booking, Hotel.com. Decolar, etc, etc. Os passeios começaram a ficar acessíveis. E aí todo mundo, os blogueiros dando dicas sobre o que é e tal. E as pessoas começaram a coordenar as suas viagens. Se você vai para agência ou você vai para o particular, normalmente os preços são muito parecidos, porque as agências, em geral, ganham comissionamento dos espaços. Sim. O que eu gosto muito de agência, tá? Não sou agência tradicional de você ligar lá e falar assim, não tô fazendo nem publicidade, nada. Publicidade, só... Mas por quê? A pessoa te coordena, ela já conhece, evita perrengues e custos extras. Sim. E o que eu acho mais custos extras é importante. Principalmente quando é expedição, que é o nosso caso, você não tem noção de tudo. Você vai viver surpresas ali no momento que você não sabe. E isso gera aquele grande diferencial da viagem, né? Quando você sabe tudo, se algo não acontece, o que acontece com você? Frustração. Agora, se você sabe até aqui e aquilo se eleva daquilo que você não sabe, sim. Aí que a gente chama do ápice da construção da experiência. Então, isso é muito legal quando você vive expedições, porque normalmente, no nosso caso, por exemplo, é tentar fazer uma coordenação dos comportamentos, das coisas, de uma maneira que consiga trazer, inclusive, momentos
impactantes ali durante toda a viagem. Fora a troca, né? Agora, com outras famílias. Isso é muito, não, acho isso que é um mega isso é legal. diferencial. Sim, também. isso é legal. Não, e eu falo assim, Viram ó, tem amigos. time, viu, Viram Tadê? Tem amigos. time. Tipo assim, primeiro dia todo mundo tímido. Isso, Segundo dia você já não começa a virar conhece. amigo. Quarto dia, os melhores amigos, família. É sensacional. Sétimo dia, já não aguento mais ele. Então, assim, por isso dura 6 dias. Perfeito. 6 Agora sim, além do deserto do Atacama, vocês têm outras experiências? Vocês estão programando o quê para 2026? Qual que é a ideia aí? Porque, né, ano novo, todo mundo tá pensando em coisas resoluções, novas. né? De ano novo, novos isso. projetos. Nós temos. Nós duas juntas temos alguns projetos que é trazer essa mesma pegada de expedição, toda controlada, com estrutura para criança, forma educativa, etc. Toda essa mesma coisa que é feita no Atacama para outros destinos que vamos soltar depois, Inclusive né? no Brasil. Que a gente Inclusive não... no Brasil, que a Olhem gente no não Brasil. tinha. Porque tem muito pedido de outras famílias que vêm. Nossa, mas eu queria fazer. Inclusive, eu estava no meu Teto de Estrelas, que é o evento de campismo, que depois eu falo para vocês. E chegou um grupo, né? Esse grupo viaja sempre juntos. E as mães me cercaram. Olha, e aí, você vai fazer outras expedições no Brasil? Eu falei assim, olha, por enquanto a gente tem o Atacama, mas a gente já está olhando. Por favor, façam, porque a gente quer muito. Sim, e eu tô Então, recebendo essa direto. demanda, Existe uma demanda Existe uma demanda. de... E é gostoso ver. gostoso, com criança, é. por exemplo, filho único. A criança suga muito os pais, né? Tipo assim, de que quer que vai brincar junto, que faz junto. E quando você tem. na realidade, ele não tem com quem dividir, né? Exato, E ele precisa correr. Tanto que foi tão... Não, e precisa socializar, e precisa conversar com outras crianças, é isso. Gostar, né? Ele curtir aquela brincadeira da idade Tem a dele. escola, lógico que tem a Isso. escola. A escola é um grande momento, né, de socialização, Isso, eu acho. Mas, enfim, eu sei, assim, amigas minhas que têm filho único, que eu moro num condomínio clube. Então, isso também salva elas. Porque condomínio clube fica, tipo, na rua. Eles ficam, né, como se... ficasse na rua. Aproveitando, sim. Então tá sempre com um amigo, tem sempre atratividade, tem sempre amiguinho pra brincar, pra sair. Acho que nem sente que é filho único, mas não é todo mundo que Exato. Né, mora em Não, e condomínio não só clube. isso, Beta. Às vezes ele Às não vezes quer mora nem em sair da Isso. casa. Não quer nem sair do condomínio. Ele fala, Sim. vamos viajar. Você e meus amigos, sabe? É isso, principalmente adolescente, né? Então, vai ficar até a dica que é muito legal você juntar o seu grupo de amigos e fazer a expedição. Não, mas legal que Já vocês têm aconteceu, outra. já. Não, Tanto que agora vai uma família que fez uma viagem com algumas amigas e divulgou e vai junto pro Atacama, que já se conhecem. Na passada, foram 3 amigas que se juntaram e aí acabaram juntando com outras crianças. Então, assim, dá pra gente fazer vans separadas só pro seu grupo e depois juntar com o resto do grupo. Não, isso é legal, isso é legal. Não, e é legal também vocês pensarem em expedições aqui no Brasil. Porque a gente Exato. tem lugares incríveis, lindos, Exato. maravilhosos, que de fato eu não conheço, Menor por exemplo, como o custo Pantanal. também, né? Menor De custo. aéreo, etc. Às vezes do hotel não é muito, não. Mas do aéreo, às vezes você... Vínhamos falando sobre isso. A minha mãe fala, ai, Roberta, você viaja tanto, né? Porque eu gosto de viajar, eu gosto de ter experiência e tudo. Só que assim, a minha mãe fala, ai, você viaja tanto pra fora, porque você não curte aqui? Tem tanta coisa bonita aqui no Brasil que você não conhece ainda. Tem coisas lindas aqui, mas a hora que você coloca na ponta do lápis... Mas olha, esse ano eu fiz viagens maravilhosas. Fui para Lençóis Maranhenses. Mas não é barato Recomendo. Não é, mas a gente precisa conhecer nosso país, não, gente. Precisa. Não, tem o lugares próprio lindos. Pantanal, que Tem minhas filhas lindo, foram, eu nunca fui. A Eu morro de Amazônia é vontade de ir. maravilhoso. A gente precisa conhecer a Amazônia. Sim, É ali. Fui para Bonito também, o próprio Né? nome já diz. É incrível. Então, a gente precisa fazer essas viagens Precisa. também, dentro do nosso- Não, e assim, sei lá, tem coisas assim bem bacanas, mesmo ali no Exato. Cerrado, enfim. Eu Mato adoro Grosso. Adoro o Sul também. Sul. Nossa, O Sul. adoro o Sul, gente. Um cliente meu foi pra Gramado, ele ficou assim... Ou agora. Ai, Gramado Ele falou, é tudo. faz Em quanto janeiro. tempo você não vai? Eu falei, faz 20 anos já. Que eu não 20 anos, Volta, sei lá, não, Gramado pelo tá amor de totalmente Deus. diferente. Ele falou, Roberta, fazia 17 anos que eu não ia, há Imagina. muito tempo. Ele falou, você não tá entendendo. Ele falou tão bem de Gramado. Gente, um beijo pra Gramado. Meu Deus. Ele falou, Não, o Roberta, Gramado uma é o nosso experiência melhor
melhor turismo. É a nossa eu acho, Disney assim. brasileira. Ele falou, é sério. Ele falou que o atendimento do hotel, do taxista, sei lá, do restaurante, na rua, do atravessar, do banheiro no... E ele tem um restaurante aqui, uma cantina italiana ali em São Roque, cantina Tia Lina, né? Amo de paixão. E ele falou, eu me mato pra treinar meus funcionários, eu me mato aqui com colaborador, e a gente se mata mesmo pra explicar, pra falar, e parece que eles não absorvem. Falou, não sei o que acontece em Gramado, eles aprendem tudo. Não, Gramado é demais. Aí eu até comentei com ele, de repente, sei lá, trazer, né, a pessoa que treina ali de verdade, pra gente também, pra trazer aqui pra alguns lugares de São Paulo. Eles são um grupo de empresários ali que, cara, construiu... Que eu acho que São Roque tá tentando fazer... Veio muita gente de Gramado pra São Roque. Muita gente, sim. Floribol. Inclusive, a parte de arquitetura. A parte de arquitetura, eles estão tentando... Trazer pra cá. Trazer pra São Roque. Eu falei pra ele, traz pra cá pra gente entender. Não, será é que incrível. funciona com treinamento de comunicação? Lógico que funciona. Com certeza funciona. Então, eu acho que Gramado é incrível, é muito incrível mesmo no Brasil. Então, assim, eu acho legal. Mas, assim, vocês não vão contar, é isso, né? Não, a Tatê tem outros projetos também. Não, peraí. Então, não, você não vai contar da expedição. Não Expedições 2026, Zul/Passeio Kids, Passeio Kids/Zul, enfim. A gente não sabe ainda. Elas teremos vão contar neve, pra gente o ano isso é que vem. legal, teremos neve. No Brasil? Neve. Não, no Brasil não. Não vai ser no Brasil. Vocês querem neve no Brasil? Eu mesma gosto de calor, viu? Mas, né? Não, tá tão neve. louco o tempo que eu já não tô mais duvidando de nada, viu, meninas? Mas, Tatê, conta um pouquinho aqui, enfim, de outros projetos que você tem. Sim. Que terá em 2026, né? Pra poder divulgar. O campismo, por exemplo, eu queria fazer. Nossa, vamos fazer? Vamos. Eu quero muito que vocês façam. Vamos. Vai ser agora em janeiro. Quando? Em janeiro não vai dar. Então, vou no outro. No próximo a gente já marca. Então, vou contar um pouquinho sobre o... Posso contar um pouquinho, fazer uma introdução sobre o Passeios Kids? Rapidinho? Pode. Então, o Passeios Kids é uma plataforma de conteúdo que compartilha diariamente dicas de passeios, de viagens, eventos, focados em famílias com crianças e adolescentes também. Porque a gente tem esse olhar, nossos filhos cresceram. Eu tenho uma sócia, que é a Camila, que não está aqui hoje, porque ela está viajando numa press trip, porque a gente se divide, né? A gente precisa se dividir. Então, assim, ela tem 2 filhos, eu tenho a Lulu. Então, a gente fica se dividindo aí e traz muito da experiência que a gente vive com eles para compartilhar com quem nos segue. São muitas famílias, estamos em todas as plataformas. Inclusive, temos site também com super guia. E o que a gente entendeu? Que essas famílias, elas tinham uma necessidade também de ter projetos em que a gente estivesse junto com elas. E por isso, lá um pouquinho antes da pandemia, e se intensificou na pandemia, é o Meu Teto de Estrelas, que é um evento de campismo para famílias com crianças, adolescentes também. E ele é um evento que está na 27ª, 26ª edição. Ele é muito famoso por conta do que a gente faz dentro do Zoológico de São Paulo. Então, a gente tem esse evento, a gente acampa dentro do Zoológico de São Paulo. E as famílias têm uma vivência noturna com os animais de hábitos noturnos. A gente deve vir com surpresas em 2026, juntando ali o Simba Safari, que voltou com tudo agora, que é muito legal. E o campismo é incrível, gente. Eu sou a pessoa, eu posso falar pra vocês, porque às vezes você tá falando, nossa, falando de campismo, nunca quero acampar na minha vida. Eu era essa pessoa. Eu já adoro, eu adoro. Eu era a pessoa que falava. Fresca. Eu adoro. Eu falava, eu nunca quero, imagina, nunca vou acampar. Não quero ir pra resort, quero ir pra hotel. E hoje, criamos, né, eu a Cá, junto com o João da Aura Trip, o Meu Teto de Estrelas e a minha paixão, assim, até por tudo que eu vejo as famílias vivendo. É incrível, incrível. E quantas vezes você tem esse programa Então, no ele ano? é itinerante. Tá. E a gente não tem uma agenda totalmente entendi. fechada. Tá bom. O zoológico, ele acontece mais vezes ao longo do ano. Mas a gente tem, por exemplo, em Itu, que é a Fazenda das Pedras, que é o único local que é realmente um camping, porque a nossa ideia é levar o Meu Teto de Estrelas para lugares em que normalmente não se acampa. Por exemplo, o Horto Florestal de São Paulo, o Zoológico, o Buller Marx. Olha. Então, a gente sempre está tentando conhecer novos lugares e levar. Nós
Tentamos fazer uma edição dentro de um parque aquático. Acabou que as chuvas, né? Porque junta calor com chuva, acabou não dando certo. Mas a gente está de olho em novos locais também, para ter novas experiências. Mas é um evento incrível. Como eu disse... Não, Eu, só voltando no que eu estava dizendo. Eu falava que não ia acampar, porque imagina, perrengue. O nosso evento, você chega com a barraca já montada. Já começa por aí. Barraca montada, com colchão, com varal de luzinhas, com mesas, cadeiras. Então, assim, você tem um food park, você tem recreação, tem atração para as crianças e para toda a família também. Um outro evento que nós temos, chamado Piquenicolo, que ele é junto com a doutora Aline, que é pediatra da Lulu há anos, que é um evento voltado para a primeira infância. Esse tem idade, porque ele é muito pensado para essa faixa etária. Pode irmão mais velho, pode criança mais velha? Pode, mas ele tem muito foco na primeira infância, que também é uma demanda das famílias que nos seguem e que trouxeram para nós, trouxeram para a própria doutora Aline, que são os pacientes, e a gente realiza também. Ele normalmente é 1 ou 2 vezes por ano. E como que ele funciona, tá? Ele tem atividades? Ele tem atividades, isso. Ele é um festival, né? Mas é um dia? É um dia. Ele acontece um dia só. Algumas horas... 5 horas, mais ou menos, ele acontece. E ao longo dessas horas, tem várias atividades com esse foco. Tem música, tem apresentação de animais, que as crianças amam. Tem várias atividades todas focadas para essa primeira infância, que é muito legal. 4 anos, mais ou menos. Não, até uns 6. Tá. Até uns 6 anos a criança consegue aproveitar bem. Porque ainda é uma criança, né? Sim, sim. Menininha ali, pequena, já maiorzinha. Lógico que tem os bebês, mas ela consegue aproveitar também. Acho que de 2 a 6, né? Esse. Pois é. Mas existe porque eu tenho uma bebê de 1 e meio, né? E esse não, é perfeito pra você. E que se ela cansar, ela dorme bem, olha. Você não estava aqui, né? Porque você estava ela em Portugal. deu aquela fugida pra Portugal. Ela deu. E a gente também quer trazer um festival infantil gratuito, que é o nosso sonho, para São Paulo. Um festival incrível. Vamos aí, 2026 está na nossa meta também. Ai, que delícia. Sim. Muita coisa. Muita coisa né? boa acontecendo, hein, pessoal? 2026 tem Copa, tem eleição, muita coisa A boa. gente podia fazer Copa para crianças. Copa né? para crianças. Né? Porque o homem sempre quer ir jogar bola. Exato. Quer dizer, ir assistir o jogo. E assistir o jogo. E aí a mulher fala, você não vai assistir o jogo, gastar tudo isso, você vai sozinho? Não, aí a gente pode fazer com as crianças. Eu acho. Boa, viu? Também. Vamos fazer Copa com Insights crianças. no Pode Mãe. Meninas, obrigada. Já acabou? Já que acabou. Tristeza. Foi tão rápido, mas tá ótimo, tá lindo. Não, é porque Olha a convidada causando. Ela sempre estraga prazer. Eu sou a Estraga Prazer, mas a gente tem tempo no estúdio, infelizmente. Então, assim, muito obrigada. Tô muito feliz com 2026. E você vai atacando o ano que vem. Vou. Julho, Teto né? de Porque Estrelas. janeiro eu não consigo, pessoal. Janeiro tem o vinícola agora. Julho. Tem que pegar julho. No Teto de Estrelas eu vou, porque aí vai é mais mesmo. fácil que durante o ano, Sim. né? Eu consigo me programar. Isso com certeza eu vou o ano que vem, tá bom? Então, aguardem. Você já viu que elas têm novidade o ano que vem. Sim. A Roberta vai contar. A Tatê também, viu? Porque a Tatê vai estar junto com a gente em 2026. É outra novidade. Barra Camila, né? Porque assim, não é isso, só a Tatê. Não, é Passeios porque o Passeios Kids. Kids é da Tatê e Camila. Isso. A Então, Camila assim, que veio da última vez. foi, A Cá já veio com vocês foi, também. foi. A gente se reveza, é isso. É mas a gente tinha isso. que ver as duas juntas também. Ah, Aí, Cá, isso. É verdade. Já fica, E aí elas vão estar aqui com a gente e depois a gente conta direitinho como é que vai ser toda essa novidade do Pode Mãe também. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima.